Hoje o nosso tema é sobre a terapêutica do amor. Vamos falar de um tema que envolve a questão filosófica, a questão espiritual, mas também fala das questões científicas, da visão importante de nós entendermos, né, quais são os aspectos que nós podemos nos utilizar como um trabalho de terapêutica de amor dentro da prática médica, da prática de saúde em geral. Boa noite, Yuri Cosato. Boa noite, Juba Espíndola. Boa noite aí, aqueles que estão chegando. Nós gostaríamos também, desde já, lembrar a vocês, nós vamos colocar aqui para ficar fixado, né, o nosso evento de julho, né, a nossa jornada aí na arte de acolher para pais e educadores que enfrentam o desafio da educação e do trabalho com crianças, adolescentes, que possuem transtornos de personalidade, transtornos de comportamento, transtornos mentais, transtornos de desenvolvimento. Então, nós vamos deixar aqui para lembrarmos, vai ser em Belo Horizonte, é o encontro nosso presencial, e quem tiver interesse, nós já estamos colocando nós já colocamos também no Instagram, no nosso site, robertolucio.com, todas as informações sobre o nosso evento. Boa noite aí, Batista Cardoso Júnior, boa noite, Kênia Enfermeira, Carla Patrícia, boa noite, Brito 6764. Então vamos conversar sobre o nosso tema, que é amor. Né? Por que nós resolvemos falar sobre esse tema? Né? Porque ele ronda as nossas vidas e eu acredito que é sempre importante a gente voltar ao tema, no sentido de que as pessoas, né, possam entender essa questão do amor fora da questão romântica, fora dessa questão só religiosa misturada com a caridade, mas dentro de uma perspectiva de que o amor é uma coisa muito maior do que a gente consegue entender, uma coisa muito mais difícil de ser vivenciada quando a gente pega, por exemplo, as falas do apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, né, na primeira Epístola aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor, que é um texto que muita gente conhece, mas que nós podemos vivenciá-lo dentro dos nossos limites, dentro da nossa necessidade no dia a dia. E por isso
eu fui buscar um conceito de amor um tanto diferente de um estudioso chamado Rino Curti, que escreveu, né, que o amor seria a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e de forças que guiam a ação na produção do bem e que possibilitam a aquisição de qualidades que levam ao crescimento do indivíduo. Então, o amor, né, ele é uma expressão maior, né? É como se você manifestasse inúmeros sentimentos, inúmeros desejos no sentido de querer, né, bem, e que estruturam o ser e que faz com que a gente cresça, produza no bem e que a gente possa adquirir e aprimorar as nossas qualidades. Quando a gente fala de amor, e eu vou falar um pouquinho rápido sobre uma percepção mais filosófica do amor, porque isso é importante, a gente, na nossa cultura ocidental, nós temos duas grandes raízes de compreensão do amor. Uma raiz grega e uma raiz, né, judaica cristã. Né? Então, nós temos essas duas visões diferentes do amor. A concepção grega, ela tem uma leitura de que o mundo ele é eterno e não criado. Né? Que o universo, que toda a criação, na realidade, é não criada, ela existiu de toda a eternidade. E para os gregos, o amor implicava, né, em buscar a sabedoria. Quando o homem busca ser sábio, né, quando ele busca adquirir a sabedoria, ele está vivenciando o amor. Então, dentro da perspectiva grega, amar implica em conhecer. E conhecer implica em amar. Então, a busca da sabedoria, né, é a expressividade maior dentro da visão grega do que seja o amor. Na concepção judaica cristã, ela parte, né, de uma leitura diferente, porque o mundo não é eterno e ele é criado. Então, ele parte da concepção de Deus, né? E que o amor em si é uma manifestação divina, e é essa manifestação divina que cria para fora da realidade divina uma nova realidade, que seria o universo. No caso específico da leitura judaica, seria o mundo, né? O nosso mundo. Então, essas duas visões, né, elas demarcaram a percepção constante
da nossa busca de entendimento, de todo o contexto. Então, dentro da perspectiva filosófica, Sócrates nos diz que o amor era a única coisa que ele podia entender e falar com conhecimento de causa, porque para ele o amor era aquilo que ele fez a vida inteira: buscar conhecer a verdade, buscar ser um homem sábio. Então, um homem sábio é uma expressão de amor. Platão, né, ele dizia que o amor seria o desejo de algo que a gente não possui. Que ele comparava para o entendimento do amor a uma caçada, né? Em que a caça, né, esse exercício da conquista, do envolvimento do outro, é uma construção de amor. E ele, então, ele classificava o amor em 3 tipos de amor. Um amor terreno, né, que é um amor físico. Um amor da alma, que seria um amor celestial, que leva ao conhecimento e que produz o conhecimento. E que haveria uma terceira forma de amor que juntaria essas 2 condições na caminhada da criatura, né? E dentro dessa perspectiva grega, né, a gente teria uma outra expressão, que era a filia, né, que significaria o altruísmo, a generosidade, que é a dedicação ao outro, que viria antes do próprio interesse da própria criatura, né? E que essa generosidade, esse altruísmo, teria um investimento constante no relacionamento, mesmo quando não houvesse a correspondência da outra parte do amor que o indivíduo tem. E que essa expressão, a filia, né, leva a criatura a se sentir bem quando o outro demonstra que está satisfeito, que está alegre com aquilo que você está ofertando, aquilo que você está dando. Nós vamos ver, né, que essa fala ela tem muito a ver com uma visão, uma escola da psicologia que chama Psicologia da Gratidão, né? Em que ela nos mostra, né, que as pessoas que se sentem, né, gratificadas, elas têm melhores condições de bem-estar, de saúde, e que as pessoas que fazem o bem, que gratificam as pessoas, que abrem mão de si em favor dos outros, elas também se sentem melhores, elas têm alterações no sistema neural quando percebem o bem que elas realizaram, né? Então, nós vamos ver que isso que há milênios nós falamos e tentamos entender sobre o amor, né, que essa coisa caminha, né, hoje dentro da ciência para determinadas evidências
que são importantes. A filosofia, ela nos traz que existem tipos de amor. E qual que é a importância disso aqui na nossa conversa? Primeiro, que nós vamos ver que a gente pode colocar essa condição de viver o amor mais próximo de nós, então uma meta mais facilmente alcançável na nossa vida, e que essa leitura, muitas das coisas, elas foram desenvolvidas dentro do campo da filosofia com o tempo, mas grande parte delas começam na própria Grécia, elas nos dizem de expressões afetuosas que constroem recursos, ferramentas, para que a gente possa fazer essa fusão de sentimentos e desejos que o Winnicott fala e que possibilita que a gente tenha forças, energias e que a gente construa qualidades que nos façam sentir e perceber o nosso crescimento interior. Não adianta falar de algo muito distante, que dentro de uma perspectiva de vida fica frustrante, porque se cria uma grande expectativa e a gente não conseguindo isso, a frustração, às vezes, em vez de ajudar, ela dificulta a caminhada. Então, o primeiro tipo de amor, dentro da expressão filosófica, seria o amor eros, que é o amor sensual, né? É o amor que é fundamentado e baseado na aparência física, no desejo, né, que o outro, né, expressa pelo olhar ou pelo próprio corpo, e que isso pode ou não ser correspondido pelas partes, mas que ele se apresenta, né, e é uma forma de amor. Alguém poderia dizer assim, é uma forma muito primitiva, muito material. Eu acho que a gente, quando fala de forma primitiva nesse contexto, nós estamos fazendo um julgamento moral, né? A expressão de amor sensual, ela é responsável, né, pela criação de afeto entre os casais, pela possibilidade da reprodução, da perpetuação da espécie, que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Então, essa é uma forma de amor. Né? Mas, mesmo nesse contexto, a gente tem que entender que esse amor não é só a atração física. Né? Eu diria, para ficar muito mais fácil de entendimento, que ele é a atração física e o encantamento. Né? O encantamento. Né? Que é aquilo que me faz ver essa beleza e que me atrai para estar com ela e para cuidar dela, para que esse encantamento permaneça. Né? Isso me faz lembrar, né,
daquele soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes, em tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encantamento, mas me encante dele o pensamento. Então, isso é uma expressão do amor eros, né? É um amor que, quando presente, né, ele cuida, né? Não é o amor desse ciúme, dessa violência, desse absurdo que é o feminicídio e que, infelizmente, o nosso país, né, faz parte das estatísticas mais infelizes sobre esse tema. A segunda forma de amor é a psique, né? E a psique é um amor baseado na mente, nos sentimentos, nesses sentimentos mais eternos. É um amor, né, que ele está voltado não para um encantamento físico, né, mas pelo encantamento daquilo que o outro traz para mim, das suas virtudes, das suas potencialidades, daquilo que ele expressa na sua vida e que me encanta e que me faz querer estar com ele e me faz querer vivenciar essas coisas na minha caminhada. Há um outro tipo, né, de amor que muita gente não deve conhecer, que chama o amor ludus, que vem de lúdico, né, de brincadeira, que é aquilo que eles chamam do amor que é como um jogo, né? O amor que acaba, né, sempre se transformando em dificuldades, porque é um amor em que se compete, em que se oferece, mas que se quer receber, ou se quer mostrar que dá mais ou que recebe menos, e nesse contexto aí, mas é uma forma que os próprios gregos levantavam dessa perspectiva. Nós temos o amor, que já é uma palavra já não grega, né? O storge, que é o amor afetuoso, que se desenvolve lentamente e que tem base na similaridade. É aquele amor que a gente vai construindo por alguém e nos lembremos que não é só a questão do romântico, né? Do amigo, do colega de trabalho, das pessoas da nossa relação, que vai desenvolvendo pela similaridade do que eu gosto, do que eu faço, do que eu penso, do que eu desejo, né? Que vai construindo esses laços de afetos e que às vezes, né, são mais fortes do que outras expressões que nós já falamos aqui de amor. Né? Se levanta dentro da filosofia uma outra abordagem de amor que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Eu particularmente leio e acho difícil ver isso como amor, que é o amor pragma, né? O amor pragmático, que visualiza apenas o momento e a necessidade temporária, e que eu chamaria isso, na realidade, que eles têm como amor, de paixão. E paixão, a gente tem que, não pode se esquecer, né? É o fogo que arde na palha, né? Ele é rápido, termina rápido nessa questão, né? Mas
é muito interessante, porque na visão das pessoas seria um amor que se constrói por um interesse presente, pequeno, que constrói uma força energética nas criaturas para realizar algo. Né? Nem seria uma questão da amizade, né? Seria uma questão de uma relação em que se faz um querer bem por né, como se fosse um contrato onde a relação que está ali inconscientemente exige que o grupo se trate bem, que as pessoas se tratem bem para uma realização naquele constante. Mas, né, embora eu entenda isso muitas vezes como paixão, os filósofos falam de paixão, que a paixão é o amor altamente emocional, instável, é o estereótipo do amor romântico, né? Aquele amor que te encanta, que te apaixona e que você vê e se transforma nesse lugar, né? E que ele é instável, né? Esse tipo de expressão de afeto. E tem o amor filia, né? Que nós já tínhamos falado aí, que é o amor que é também chamado de ágape, porque nós vamos ver, né, que filos vem do latim e ágape vem do grego, que é o amor altruísta, o amor espiritual, que seria aquele amor que Paulo fala na sua epístola aos Coríntios, né? Então, que é algo extremamente mais voltado até o conceito religioso de caridade, né? Lembrando que o altruísmo é muito mais do que a caridade, né? A caridade pode ser um exercício de fazer o bem. O altruísmo, né, ele é alguém que faz bem abrindo mão de si mesmo, dos seus desejos e até às vezes das suas necessidades. Mas vamos tentar falar do que eu entendo de como a gente pode ver a terapêutica do amor. Quais seriam as perspectivas, ou quais seriam os passos, quais seriam os elementos fundamentais para que a gente, enquanto profissional, possa trabalhar sobre bases de amor. Não posso deixar de lembrar para todo mundo que quando eu falo sobre isso, eu também estou falando sobre bases de relações de amor que se transformam em verdadeiras terapias sem necessariamente serem práticas terapêuticas, né? A expressividade do amor humano em favor de uma outra criatura pode ser extremamente terapêutico. A palavra, né, terapêutica, né, ela tem um significado, né? O terapeuta
é aquele indivíduo que leva a criatura ao encontro do sagrado, ou, do ponto de vista grego, ao encontro da sabedoria, que o transforma, que o faz crescer, que o faz desenvolver enquanto individualidade e espírito. Né? Então, nós usamos o termo terapeuta para falar do profissional de saúde, mas existem inúmeras funções sociais que fazem um papel terapêutico. Elas não são práticas da terapêutica profissional, mas elas fazem esse papel na vida. O indivíduo, né, que se envolve com uma causa humanitária, que faz um trabalho e que transforma uma comunidade e oferece a ela recursos de saúde física, saúde mental, moral, social, esse indivíduo, ele é um terapeuta. E às vezes a função dele é um sociólogo, ou às vezes ele é alguém, né, que não tem nenhuma formação superior, mas que o bem que reflete a partir dele, e ele faz com que as pessoas cresçam e tenham melhores condições de bem-estar. Nós vamos ver que às vezes a pessoa está vivendo uma condição de bem-estar mesmo sem ter saúde, mesmo tendo inúmeras patologias que estão ali estabilizadas e que o movimento da sua vida lhe traz bem-estar. Ela se sente em paz, ela se vê produtiva, ela consegue se relacionar adequadamente, ela consegue corresponder e oferecer afetos, e isso traz inúmeras condições positivas para a vida dela. Mas, quando eu falo dessa perspectiva de como ou quais os elementos que eu acho fundamentais para que o nosso trabalho profissional ele seja um trabalho baseado na terapêutica do amor, sem que necessariamente a pessoa tenha uma religião, ou que a pessoa tenha que se utilizar do seu conhecimento religioso no trabalho que ele realiza. Nós não podemos nos esquecer que isso é fundamental na caminhada. Primeiro elemento de uma manifestação amorosa do ponto de vista terapêutico é a fase do acolhimento. Aprender e exercer o acolhimento é uma expressividade amorosa. Então, esse é um dos pontos básicos do trabalho que eu vou realizar presencial nos dias 17 e 18 de junho, aqui em Belo Horizonte, para pais, educadores, também para profissionais e estudantes da área de saúde e educação que queiram participar e aprender como nós trabalhamos no sentido de orientar e auxiliar pais e educadores diante dos desafios, tanto da educação quanto os desafios da presença dos diversos transtornos na área da saúde mental
que a criança apresenta, sejam os transtornos de desenvolvimento, como os déficits de inteligência, ou os transtornos do espectro autista, os transtornos de conduta, como o transtorno opositor desafiador, os transtornos de personalidade, como a personalidade borderline, a personalidade antissocial, os transtornos de relacionamento que as crianças apresentam com pais, com irmãos, dentro da família, dentro da escola. Então, inúmeras situações. Então, nós vamos estar trabalhando esse acolher e mostrando, né, que isso não é um gesto mecânico, que a ação real do acolhimento é uma atividade amorosa. Não é que eu estou apaixonado pelo meu paciente, pelos familiares do meu paciente, não é isso. Mas essa é uma expressão amorosa da vida. O acolhimento, acolher, é abrigar a pessoa. É dar a ela um espaço emocional, mental, intelectual, de proteção, de segurança, aonde ela possa se expressar, aonde ela possa buscar recursos para ela e aonde ela possa ser escutada, e ela possa perceber que essa escuta é efetiva e que ela tem uma resposta. Então, quando se fala em acolhimento do ponto de vista do trabalho terapêutico, nós temos que nos lembrar que a escuta e o diálogo, eles são habilidades próprias dos seres humanos. A possibilidade de escutar e a possibilidade de dialogar, isso é uma capacidade humana. Agora, muitas vezes as pessoas interpretam o escutar como apenas o ouvir, levando a entender que escutar é uma coisa instintiva e que todos nós somos capazes de escutar como necessariamente deveríamos escutar. Mas, na verdade, a escuta é algo, do ponto de vista terapêutico, é um elemento primordial do acolhimento, que é uma ferramenta que precisa ser desenvolvida. Porque escutar envolve disponibilidade. Eu tenho que estar disponível para a pessoa que está me falando. Envolve aquilo que é uma base do Mindfulness, que é a atenção plena. Eu tenho que aprender a trabalhar, a reduzir os ruídos ao meu redor,
sejam eles internos ou externos, para estar atento ao que o indivíduo diz através da fala, através do olhar, através da expressão facial, através da expressão corporal. A escuta é algo mais amplo, né? E essa escuta mais ampla, ela vai possibilitar no trabalho terapêutico a construção de vínculos, a produção de relações de acolhimento, ou seja, eu vou, à medida em que eu faço essa escuta, eu vou produzindo relações em que eu acolho o outro e ele se sente acolhido. Essa escuta que nós estamos falando, ela produz o respeito, principalmente o respeito à diversidade, né, ao diferente, um respeito à ação do outro sem julgamento. É uma coisa que o exercício da atenção plena nos convida, né? É tirar os julgamentos que há em nós das nossas condutas, mas também tirar o julgamento das questões das pessoas. O nosso papel de terapeuta não é um papel de julgar. É um papel de acolher e oferecer recursos para aliviar a dor do outro. Nós precisamos sair desse lugar de julgadores. Há uma fala de uma obra de Francisco Cândido Xavier, que foi ditada pelo espírito Humberto de Campos, que foi um grande escritor cearense, um dos maiores escritores e jornalistas brasileiros, né? Que a família chegou a abrir processo contra o Chico, reconhecendo os textos e querendo os direitos autorais, e que perdeu, né? Há inclusive um livro que conta esse histórico do processo no tribunal dessa situação. E esse livro chama Boa Nova, e há nesse livro uma fala, né, que é atribuída a Jesus, falando com Simão Pedro, que ele diz assim: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Se a gente entender isso, né, nós vamos sair desse lugar de julgamento. Quando a gente fala sobre processo de educação e os desenganos dos pais e das famílias e dos educadores nesses processos, né, a gente sabe que essas criaturas, a não ser que elas sejam portadoras de um transtorno de caráter antissocial ou de um quadro psiquiátrico de profunda gravidade, essas pessoas têm a boa intenção de acertar nas ações que eles fazem. Então, eles não erram por perversão. Um pai não erra diante de um gesto porque ele quer fazer o gesto para que o filho seja um ladrão, um mau caráter. Não é isso. É que na fragilidade do pai e da mãe, né, que querem acertar e que os filhos estejam bem, muitas vezes os seus atos, eles são atos de desengano, mas não atos de maldade.
Até porque a gente não tem receita para educar, a gente não tem receita para auxiliar no desenvolvimento. Cada criatura, cada individualidade está no seu lugar, no seu contexto. Essa escuta, né, ela nos leva também à singularidade no encontro de quem cuida com quem é cuidado. Então se estreita uma relação profissional e paciente que é fundamental, né? Essa relação positiva, ela é um instrumento facilitador de toda a terapêutica. Ela constrói um vínculo de confiança e esse vínculo de confiança auxilia nos resultados terapêuticos das criaturas. Então, aprender uma escuta qualificada, né, é aprender essas etapas do acolhimento, né, é necessário, né, para que a gente possa contribuir, né, no crescimento do trabalho que a gente realiza, mas no crescimento da criatura que nos busca, que precisa da ajuda. Uma segunda perspectiva dessa terapêutica do amor, né, é a empatia. Então, nós vamos ver, né, que a gente poderia, de alguma forma, colocar num crescimento de ação, né, o meu entendimento, a minha compreensão, a minha empatia e o outro elemento que nós vamos falar daqui a pouco, que é a compaixão. Como instrumentações positivas dentro da terapêutica do amor. Né? E a gente vai lembrar, né, que eu posso entender, né, algo que me vem, mas a compreensão interna, ela exige uma aceitação e um aprendizado de ver que o outro ele está no lugar aonde que ele pode e da maneira que ele pode agir. Ah, mas as pessoas cometeram crimes. Mas muitas vezes a sociedade e a história dessas pessoas construíram inúmeros, né, instrumentos e inúmeras barreiras e dificuldades para que esse indivíduo não pudesse agir de forma diferente. Né? Nós temos muita dificuldade de às vezes, perceber que as ações das pessoas, elas, a não ser em contextos muito mais raros, que são transtornos que essas pessoas carregam, como os transtornos de caráter ou de personalidade, eles têm um componente social muito grave. Há uma visão, né, extremamente ruim, né, e eu não estou dizendo que isso não deveria acontecer, do tráfico.
e principalmente da figura do traficante. Mas quem sustenta a realidade do tráfico e do traficante é o dependente. Ele é que busca a droga, ele esconde os dados e o traficante para que ele não perca a fonte de receber a sua droga, né? Ele é que paga e sustenta, né, esse grande ganho que vem através do tráfico, né? Não estou acusando ele desse lugar, mas é uma questão meio dialética, né? Os dois estão reunidos. Não existiria um traficante se não existissem pessoas para receberem, né, o material do tráfico. Então, e isso ainda falando de entendimento e compreensão, porque a empatia, né, é algo acima desse processo e é, para mim, uma outra expressão bastante amorosa do trabalho terapêutico. Daniel Goleman, né, que construiu, né, que viu em alguns ensinamentos que já estavam dentro do campo da psicologia uma percepção maior do que seria a inteligência emocional e quais as possibilidades que elas trariam para a compreensão de inúmeras condições do próprio indivíduo, da relação dele com o social e da própria sociedade como um todo, ele dizia, ou diz, né, porque Daniel Goleman ainda está aí conosco, esses dias mesmo eu tive aulas com ele na pós-graduação que eu faço. Ele diz que um pré-requisito para a empatia é simplesmente prestar atenção às emoções das demais pessoas. Ou seja, a primeira coisa que alguém que trabalha com saúde precisa para poder exercer empatia é desenvolver a sua capacidade de focalizar e identificar as emoções das outras pessoas. Isso parece óbvio, mas não é óbvio. E, infelizmente, muitas vezes no trabalho profissional, por questões da própria estrutura precária de saúde e pelas exigências de um atendimento a uma demanda enorme no campo da saúde. Então, isso não é uma coisa brasileira, isso acontece na grande maioria, né, do mundo. Os profissionais na necessidade de atender num tempo curto e dar uma resposta efetiva à criatura, ele não se atenta às emoções da criatura, né? E essa não percepção, ela
constrói duas grandes dificuldades. Uma primeira dificuldade é que a relação médico-paciente ela passa a ser algo apenas profissional e superficial. Não há um envolvimento. E sem esse sentimento de querer realmente ajudar o indivíduo e se envolver nessa habilidade para ajudá-lo, a efetividade dos resultados vai cair muito, né? E é por isso que as pessoas se queixam tanto da ineficiência, às vezes, das medicações, das prescrições, porque elas são feitas sem uma escuta e sem um entendimento e um diagnóstico das emoções que as pessoas carregam. O segundo, né, problema nesse contexto, né, é que à medida em que eu não presto atenção nas emoções e eu não sou capaz de diagnosticá-las, né, eu, né, não vou conseguir atender o indivíduo de uma maneira mais integral. Porque o mundo emocional, ele é que oferece as respostas mais rápidas para as ações das criaturas. É o sistema límbico, né, que está localizado na porção central do cérebro, que dirige as emoções, é que dá primeira alerta e a construção de respostas para a criatura. E se eu não entender as emoções que levam a essas transformações, não só do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista orgânico, eu muitas vezes vou dar remédio para uma pessoa que tem um problema gástrico durante anos sem melhorar, porque o problema dela anterior, real, emocional, não foi escutado, não foi entendido. Carl Rogers, um dos grandes elementos da psicologia humana, ele diz que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Então, a empatia é a capacidade de eu ver o mundo com os olhos que o outro vê. Ver aquilo que o indivíduo vê na vida, seja expressões positivas ou negativas, sem um envolvimento de julgamento. E empatia não é ver o meu mundo refletido no outro. A empatia não é eu colocar o meu mundo nele, né? Mas é eu ser capaz de ver o seu mundo através dessa ferramenta na minha caminhada. E por que isso é importante, né? Porque sem entender a dor do outro, a gente não sabe, né? Vai muitas vezes definir ou decidir prescrições, orientações inadequadas, né? E normalmente
né? Não há uma preocupação do mundo em ver o que dói na criatura, mas é ver, né, a ação que a criatura teve. Então, eu sempre me lembro, quem me escuta, eu sempre repito uma frase, né, um poema, uns versos de Chico Buarque, uma música, né, que ele fala da Joana que tentou suicídio, né, por causa de um João. Ele diz no final da música: Joana não é mais uma mulata triste que errou. Errou na sorte, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém falou da dor que era o seu mal, porque a dor da gente não sai no jornal. E um indivíduo, um terapeuta amoroso, ele tem que ler a dor que não sai no jornal. É o papel dele, é o lugar que ele tem que desenvolver na sua caminhada. Então, nós temos que buscar isso no nosso contexto. E a terceira perspectiva dessa terapêutica de amor, como eu vejo, é a compaixão. O código dos samurais, né, eles que são, a gente os vê como lutadores, né, mas eles são muito mais do que lutadores, né? Eles são criaturas formadas numa filosofia que transforma a criatura, né, num guerreiro, mas não somente num guerreiro que guerreia, né, as lutas materiais, mas num guerreiro que vai vencendo os inimigos internos, né, para se tornar uma criatura forte. E nesse código há uma fala que diz assim: tenha compaixão. Ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. E se a oportunidade não surja, saia do seu caminho para encontrá-la. A compaixão é mais do que a empatia. A compaixão, né, é a busca de oferecer ao outro que sofre, que está caído, que está em dificuldades, recursos para que ele cresça. Mas muito mais do que dar recursos pessoais seus para ele, é estimulá-lo, é oferecer a ele a capacidade de ver as suas potencialidades, desenvolvê-las e, através das suas potencialidades, se transformar cada vez mais. Falando de compaixão, né, Fernando Pessoa, certamente, o maior escritor de língua portuguesa dentro da minha percepção, muito pobre minha, mas eu sou encantado com tudo que ele escreve, independente do nome com o qual ele assina. Ele diz assim: a única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Não que essa atitude tenha um mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável
que preciso tê-la. Então, a compaixão é algo sereno. Quem tem compaixão, ele desculpe, ele faz o movimento sem precisar ser notado. Ele não tem que ser valorizado nem vangloriado. Ao contrário, ele quer que a glória seja do outro. Um exemplo vivo de compaixão, né, a gente encontra nos relatos, né, de Jesus. Né? Quando trazem a ele os louros dos seus feitos, ele diz àquele que o recebeu que foi a sua fé que o salvou. Então ele diz para o outro, né, que ele, o outro, é que construiu com seus próprios recursos a capacidade de sair da sua dificuldade. Né? É ter compaixão por tudo quanto que não é nós mesmos. Né? É ter por o outro um sentimento de querer, mas não de querer no sentido de gostar, mas de um querer aonde a expressão maior desse querer está no sentido de promover essa criatura. Se um profissional ele consegue, na verdade, se conduzir ou conduzir-se dentro da perspectiva, né, do acolhimento, da empatia e da compaixão, né, ele está se fazendo, do ponto de vista do que eu vejo e do que acredito, num terapeuta de amor. Sem precisar dizer que ama e gosta do seu paciente, sem ter nenhum contexto outro nesse interesse que não seja o de ajudar. E isso que deveria ser uma realidade, uma constância, a vida social, a perspectiva profissional, a exigência da demanda da sociedade no campo da saúde, empobrece, dificulta aparecer. Mas se a gente se desperta, se a gente se coloca de uma maneira mais adequada, a gente vai realizar. E o amor, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, ele, né, o amor, né, cobre uma multidão de pecados. O amor, né, como existência na vida, ele faz com que a vida se produza apesar de todas as deficiências e dificuldades que a gente tem. Felizmente, nós estamos num mundo onde o hedonismo, onde o egoísmo, o imediatismo não dá muito espaço para acolher, para escutar, para dialogar, para ser empático, para ter compaixão. Que a gente possa, pelo menos, tentar
fazer diferente. Porque tem muita gente fazendo diferente. São exceções, verdade. Mas tem muita gente exercendo compaixão por pessoas que não tem nada a ver com eles. Compaixão por criaturas que falam uma língua que eles não entendem. Por compaixão por criaturas que estavam distantes das suas vidas e que eles nem pensavam que existiam. Então, nós podemos fazer esse movimento. E é importante que nas instituições de saúde, nos consultórios nossos, a gente volte-se para essa questão e trabalhe. Faça um trabalho de amor dentro dessa perspectiva. Nós estamos lembrando, né, que essa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade, visite, se inscreva. É importante que se inscreva para que as pessoas possam ter possibilidades, né, YouTube indicar para outras pessoas que têm interesse sobre o tema. E às vezes as pessoas procuram temas com maior perspectiva de profundidade e ficam presas às futilidades que ainda estão dentro da mídia. Coloquem lá, marque o sininho. Todas as semanas nós temos alguma novidade no nosso canal. E acompanhe-nos no Instagram, no Facebook. Todo dia nós temos alguma publicação falando sobre saúde mental e espiritualidade. Lá temos todas as nossas informações sobre a nossa jornada na arte de acolher, que é um trabalho que vai ser feito para pais e educadores com a proposta de auxiliar o processo de educação, de acolhimento, de ajuda a filhos, né? Principalmente voltado para filhos desafios. Mas quem quer melhorar o processo de educação, né? Ou aprender esse processo de educação de uma maneira mais adequada, nós vamos estar falando sobre isso. Então, nós temos no Instagram, no nosso site, né, robertolucio.com, todas as informações sobre o nosso trabalho, né? Nós vamos estar divulgando aí cada vez mais. Não sei se nós temos aí alguma pergunta, só vou ver aqui se alguém... A Margarete colocou: já é difícil ficar atento à própria emoção, não é? Identificar as emoções alheias em um ambiente familiar, por exemplo, é um mega desafio. É sim, né? Uma das nossas propostas na jornada é ajudar as pessoas a aprenderem a identificar e lidar com as emoções, porque acho que isso é fundamental na arte de acolher. Até mais. Nós estamos aí na próxima terça-feira, nós temos uma proposta de live para quinta-feira com o Dr. Andrei Moreira. Estou falando de proposta, aqueles que acompanham o Dr. Andrei sabem que ele está passando por um momento junto com a sua mãe de maior dificuldade, então nós vamos aguardar o desenrolar da quarta e quinta-feira, mas se tudo correr bem, na quinta-feira às 21 horas nós vamos estar juntos conversando com vocês. Senão nós vamos remarcar para frente, isso não é problema, mas nós só estamos deixando aí para quem está nos escutando a possibilidade, já colocamos lá o nosso tema, toda coisa, mas
vamos aguardar essa caminhada. Até mais, um beijo no coração de todo jeito. Na terça-feira que vem, nós nos encontramos.